leitura oficial onde nós vemos, no capítulo 14 de João, verso 23 e 24 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém? Dando continuidade ao nosso trabalho sobre evangelismo e discipulado, nós queremos falar hoje, baseado nesses textos aqui, e essa fala de Jesus, nós queremos falar sobre a questão do discipulado exigir ou ser uma aliança com Deus. Sabemos nós que o evangelismo e discipulado é o cumprimento da grande comissão, né? E o discipulado ele é essencial e deve ser praticado a todo momento. Neste momento que nós estamos aqui, meditando na palavra de Deus, nós estamos praticando o discipulado, porque discipulado é instrução, né? Isso é discipulado. Quando nós estamos conversando com o irmão, falando das coisas de Deus, nós estamos praticando o discipulado, né? Jesus, quando estava aqui falando com os seus discípulos e respondendo aqui a Judas, ele estava discipulando, estava preparando os discípulos. Discipulado é preparar discípulos, isso é discipulado. Então, nessas palavras de Jesus, nós vemos que Jesus está confirmando, está autenticando, está afirmando que discipulado é aliança com Deus. Não tem como uma pessoa exercer ou praticar o discipulado se ela não tiver aliança com Deus. E todo discípulo que é discipulado, ele está em aliança com Deus. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ou seja, aquele que não ama a Cristo, que não se entregou a Cristo, que não entrega a sua vida a Cristo, ele não ama a Cristo, né? Então ele não é um discípulo de Jesus. A palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está afirmando aqui, ele afirma no verso anterior, que quando nós o amamos e guardamos a sua palavra, Deus nos amará. E quando isso acontece, né, o Espírito Santo de Deus vem e faz em nós morada, né? Isso é discipulado, é aliança com Deus, tá? Livro de Mateus, capítulo 16, verso 24 e 26, diz o seguinte: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Nessas palavras de Jesus, nós vemos aqui o ensinamento de Jesus de que no discipulado, quando temos aliança com Deus, temos que dar liberdade para que Deus faça o que Ele deseja fazer, ou seja, a sua vontade em nossa vida. Ou seja, nós precisamos nos entregar totalmente de coração a Deus, renunciando todas as coisas da vida. Isso aqui, basicamente, a aliança simboliza renúncia. Não existe aliança com Deus se não houver renúncia da nossa parte.
Nós renunciamos a todas as coisas desse mundo para servirmos a Deus, para trabalharmos para Deus. Assim, nós temos aliança com Deus. Dessa forma, temos aliança com Deus. Infelizmente, as pessoas olham para ao seu redor e querem de tudo, né? Querem receber bênçãos, querem ter uma vida financeira abençoada, querem saúde, querem tudo, mas infelizmente não querem dar a Deus aquilo que Ele precisa, aquilo que Ele deseja, né? E quando nós não renunciamos às coisas do mundo para dar a Deus a glória devida, nós deixamos então de obedecer a Deus, nós deixamos de ouvir aqui a palavra de Jesus, que exige de nós renúncia, né? Então aí nós estamos quebrando a nossa aliança com Jesus, amém? Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, instruindo a igreja de Tessalônica, discipulando a igreja de Tessalônica, ele afirma o seguinte: exortamo-vos também, irmãos, preste atenção, que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejam longâmenos para com todos. O apóstolo Paulo está aqui mostrando que só vai haver discipulado se houver aliança com Deus e aliança com os irmãos também. Por isso ele diz aqui que nós devemos discipular, admoestar os insubordinados, discipular, consolar, porque discipulado é consolo também, né? Os desanimados. Discipulado também é amparar os fracos, né? E agir com longanimidade, isso também é discipulado para com todos, tá? O apóstolo Paulo, ele nos traz aqui um ensinamento de união, de unidade que deve haver na igreja. E quando existe unidade, existe aliança, né? Se nós não conseguirmos estabelecer aliança com Deus, não poderemos andar em aliança com o nosso próximo ou com o nosso irmão. Só teremos aliança com os nossos irmãos, como pessoas, se nos sujeitarmos a Deus e estivermos unidos e aliados a Ele. 1 João capítulo 4, versículo 20 a 21, diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Amém? Livro de Mateus, capítulo 19, verso 29, somente. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, e pai, e mãe, e mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Na questão da renúncia, Jesus afirma aqui que além de nós estarmos nos aliando a Deus, renunciando às coisas desse mundo, nós estaremos sendo abençoados, recebendo 100 vezes mais do que aquilo que nós renunciamos. E ainda mais, além dos 100 vezes mais, nós receberemos ainda a vida eterna. Então essa é a bênção da renúncia, da aliança com Deus, através da renúncia. Amém? Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes que estão na Galácia, ele diz o seguinte:
Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, mas trago o meu próprio corpo as marcas do que pertenço a Jesus. Ou seja, em outras palavras, o apóstolo Paulo, ele ensinando os crentes que estão em Gálatas, né, na Galácia, admoestando e discipulando os crentes da Galácia, ele está afirmando que, por ele ser um homem que tinha compromisso com Deus, um homem que tem aliança com Deus, um homem que tem uma vida completa de renúncia às coisas desse mundo, ele carrega sobre si as marcas de Cristo. Desta forma, então, quando nós exercemos o discipulado, quando nós cumprimos a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, fazendo o que o apóstolo Paulo nos exorta a instruir, a exortar os demais, a exercer a longanimidade, nós estamos recebendo sobre nós, né, as marcas de Cristo. Isso então mostra que os relacionamentos, porque no discipulado tem que haver um relacionamento, né? E relacionamento perfeito, um relacionamento bom, né? Quando nós exercemos esse relacionamento de uns com os outros, nós levamos sobre nós as marcas de Cristo. Então, nesse tipo de trabalho, de discipulado, onde nós nos relacionamos uns com os outros, nós levamos sobre nós as marcas dessa aliança que nós temos com Deus, as marcas de Cristo. Amém? E por último, o Salmo 125, versículo 1. (125), na verdade, né? Salmo 125, versículo 1. Diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O salmista aqui, nesse cântico dos degraus, ele afirma que todos aqueles que têm compromisso com Deus, todos aqueles que renunciam a este mundo, né? Todos aqueles que carregam as marcas de Cristo e que confiam no Senhor, nunca vai se abalar, mas vai permanecer para sempre. E isso acontece quando o crente está na presença de Deus. Honrar a Deus quando tudo está bem é muito bom, mas quando as coisas estão difíceis, isso se torna um pouco difícil para certas pessoas. Mas aqueles que confiam em Deus, aqueles que exercem, que praticam a palavra de Deus e vivem com a vida no altar do Senhor, esses são gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz na sua vida, né? Devemos fazer igual a Valéria fez aqui agora, testemunhar. Porque nesse testemunhar nós estamos fazendo o quê? Nós estamos sendo gratos a Deus por aquilo que Ele fez. Porque é muito fácil você receber uma bênção muito grande e se calar e não contar para ninguém, porque daí você vai reter só para você. Mas quando você testemunha aquilo que Deus fez, você está edificando a fé do outro também. Tá? Isso é discipulado. Isso é discipulado. Por isso que nós devemos estar sempre, sermos sempre gratos a Deus das mínimas coisinhas da vida. Nós devemos ser gratos a Deus, né? E uma das formas de nós sermos gratos a Deus é testemunhando aquilo que Ele faz na nossa vida, o seu cuidado,
o seu zelo, o seu amor para com cada um de nós. Só o fato de nós estarmos aqui nesta noite, nós estarmos respirando este ar, estarmos ouvindo a palavra de Deus, já é um motivo para nós sermos gratos a Deus. Porque muitos queriam poder estar aqui nesta noite juntamente conosco louvando a Deus. Muitos queriam, tá? Muitos falam que têm vontade de ir para a igreja, mas não têm forças para ir para a igreja. Quantas pessoas não estão no mundo aí fora desse jeito, né? Dessa forma? Tem vontade de estar na casa de Deus, mas não sente forças para estar na casa de Deus. E se nós estamos aqui nesta noite, ainda que em pequeno número, nós somos gratos a Deus, porque Ele tem nos dado força e o Seu Espírito Santo tem nos sustentado nas Tuas mãos fortes até aqui. Graças a Deus, que Deus tenha abençoado a vida de cada um de vocês e que o Espírito Santo de Deus tem fortalecido a cada um de vós, né? Tanto os irmãos que estão aqui como os que não puderam estar nesta noite. Estamos sentindo a falta do nosso irmão